paz. Meu nome é Liliane Machado, sou agente da salvação pela Junta Mundial de Missões Infantis. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a teologia da criança. A teologia da criança é uma área de estudo dentro da teologia que se concentra na compreensão das crianças como seres espirituais. Esse campo reconhece a importância das crianças na comunidade da fé e busca explorar e afirmar essa espiritualidade única que as crianças têm. Essa teologia enfatiza que as crianças não são apenas receptores passivos de ensinamento, mas que elas possuem uma experiência própria com a espiritualidade e ela tem uma capacidade única de compreender e de vivenciar a fé. Esse campo ele também aborda a necessidade da gente ouvir as crianças e aprender com elas, valorizando as perguntas, valorizando as reflexões, e isso significa que a gente deve criar espaços seguros e respeitosos, onde elas possam expressar a sua fé, fazer perguntas e desenvolverem a sua espiritualidade de forma genuína. Assim, a teologia da criança, ela não só se preocupa com a formação espiritual das crianças, mas também com a transformação da própria comunidade de fé, ao chamar os adultos para serem mais abertos, mais humildes e comprometidos com o acolhimento e o aprendizado mútuo. Há algumas questões, alguns aspectos fundamentais na teologia da criança, que caracterizam essa teologia. Um deles é a natureza espiritual das crianças, onde destaca que as crianças também possuem uma natureza espiritual rica e autêntica. Mesmo em sua simplicidade, elas frequentemente se conectam com Deus de maneira genuína e significativa, desde a mais tenra idade. Um exemplo poderoso que a gente pode mencionar é o de Isabel, quando recebeu a visita de Maria, mãe de Jesus, e ela experimentou uma resposta espiritual do seu filho ainda em seu ventre, João Batista, que saltou de alegria quando reconheceu a presença do Salvador, conforme está registrado lá em Lucas, capítulo 1, versículo 41. Da mesma forma, Samuel, ele também, quando ainda era menino, ele ouviu o chamado de Deus e ele respondeu com disposição, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 3. Esses exemplos, eles nos mostram que as crianças podem experimentar uma ligação com Deus e compreender sua presença desde a mais tenra idade. Por isso é importante valorizar a espiritualidade infantil, dando atenção às expressões de fé das crianças, respeitando e incentivando as suas experiências espirituais e criando oportunidades para que compartilhem esses momentos. Dessa forma, contribuímos para o fortalecimento da jornada espiritual delas e ajudamos também a nutrir uma base sólida de fé desde cedo. Outro ponto da teologia da criança é a visão da criança no reino de Deus. Uma das bases dessa teologia é a valorização da infância como uma fase de vida que reflete aspectos importantes no reino de Deus. Como exemplo, nós temos Jesus, que não apenas acolheu as crianças, mas deu um destaque especial a elas e usou-as como exemplo de como entrar no reino de Deus. Jesus, ele lá em Marcos capítulo 10, versículo 14 diz: "Deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas." Jesus via naquelas crianças qualidades fundamentais para a vida espiritual, como humildade, pureza, confiança, dependência, e seus ensinamentos revelam o valor espiritual das crianças e a importância da gente honrar
e valorizar essas características. A teologia da criança também nos mostra que elas são membros plenos da comunidade de fé. Elas não são apenas o futuro da igreja, como muitos ainda usam esse termo, né? Mas elas são parte vital do corpo de Cristo hoje, desde o presente. Elas já podem contribuir com seus dons e talentos. Por isso que nós devemos tratá-las como membros significativos da igreja. E isso implica em a gente ouvi-las, ouvir suas contribuições, incentivar a sua participação e mostrar que elas são parte essencial da igreja local e do reino de Deus. A criança, ela também é uma adoradora, e a teologia da criança reconhece essa importância das crianças e põe que elas são dignas de respeito e consideração. Infelizmente, muitas crianças estão sendo atacadas, assim como fez Faraó lá no Egito, que está registrado em Êxodo capítulo 10, do 8 ao 11, né? Quando Moisés e Arão pediram para o povo ir adorar ao Senhor e ele quis liberar somente os homens. Muitos tentam impedir que as crianças adorem ao Senhor. Mas a teologia da criança é um campo de estudo que reconhece elas como parte integral do povo de Deus, como agentes ativos no relacionamento com Deus e como participativas, adoradoras, e, portanto, incentiva que haja essa participação, mostrando que elas são uma parte essencial da igreja local. Outro ponto da teologia da criança fala sobre o desenvolvimento espiritual das crianças. Estudar sobre o desenvolvimento cristão integral dos pequeninos nos proporciona compreender o nível de espiritualidade da criança, bem como atuar de modo eficaz para o crescimento delas. Sendo assim, o desenvolvimento espiritual das crianças ocorre em fases e cada uma tem suas características próprias, que requerem uma abordagem de ensino adaptada para melhor atender às suas necessidades, assim como seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. O desenvolvimento espiritual também se dá de forma gradual, exigindo sensibilidade e adequação nas práticas pedagógicas dos educadores cristãos. A espiritualidade infantil, ela ela necessita de experiências práticas que são fundamentais para que a criança sinta e vivencie a presença de Deus de maneira concreta e significativa. Portanto, é importante que a gente possa proporcionar vivências para as crianças, como orações, louvores, histórias e atividades que expressem valores cristãos, que auxilia no desenvolvimento integral da criança, abrangendo não só a sua espiritualidade, mas também outros aspectos do seu crescimento, né? Esse desenvolvimento integral permite que elas cresçam em fé e compreensão de quem são em relação a Deus, ao mesmo tempo em que se fortalecem emocionalmente e socialmente, sendo preparadas para uma vida plena e conectada com a igreja local. Para concluir, podemos dizer que a teologia da criança, ela vai além de ensinar doutrinas. Ela envolve o cuidado com o desenvolvimento integral da fé e da espiritualidade das crianças. Esse campo reconhece as crianças como membros ativos e preciosos do corpo de Cristo, com uma espiritualidade que merece ser acolhida e nutrida. Por isso, essa área nos desafia a incluir as crianças de maneira significativa na vida da igreja, oferecendo-lhes um ambiente onde possam crescer em comunhão com Deus e em harmonia com a igreja local. Ensinar as crianças como discípulos já no presente nos convida a acolhê-las.
a ouvir suas experiências e a valorizá-las em sua jornada espiritual.